Sabe quando dizem pra gente que a gente tem que ser um pouco mais profissional, deixar a história pessoal de lado? Eu ouvi isso diversas vezes. Só que eu vou te mostrar nesse vídeo como a minha história pessoal virou o meu maior ativo de diferenciação. O meu avô tinha 87 anos de idade quando a pandemia chegou no Brasil. Ele vendia caldo de cana no centro da cidade do interior de São Paulo, lá em Bauru. E meu avô entrou em depressão porque não podia mais trabalhar. Ele só ficava em casa vendo a vida passar, comendo, dormindo, assistindo notícias horríveis na televisão. E a minha avó me ligou dizendo que meu avô não estava bem. E ela falou: "Filho, a gente precisa pensar em alguma coisa. Seu avô tá triste. Ele só come, dorme." E aí naquela hora que ela falava isso pra mim, eu pensei: "Cara, o que eu posso fazer para poder ajudar o meu avô?" E o que eu mais sei fazer da vida é transformar histórias em marcas. E eu liguei pro meu avô e disse assim: "Vô, tem um negócio que chama internet. E dá pra gente continuar vendendo caldo de cana sem sair de casa." E aí ele disse assim pra mim: rapaz, eu vi na televisão mesmo que a internet vai dominar o mundo. O que nós tem que fazer? Eu quero trabalhar." Foi então que eu criei o primeiro delivery de caldo de cana do Brasil. Inclusive, logo após isso, nós criamos o plano de assinatura de caldo de cana, que foi o maior sucesso, não só na região de Bauru, mas foi um sucesso nacional. E o nosso grande diferencial não era fazer o marketing do produto. Veja, caldo de cana agora por delivery, compre agora assinatura, caldo de cana mais gelado da região. Não. O nosso marketing era contar a história do Senhor Bacana, que é o meu avô, o seu Valdemar, que foi batizado como Senhor Bacana. E as pessoas começaram a comprar o caldo de cana pela história do meu avô. Inclusive, quando elas compravam caldo de cana, nós mandávamos uma cartinha contando toda a história, a trajetória, até inclusive esse ponto de inflexão, quando chega a pandemia, as pessoas começam a sensibilizar. E a cada vez que eu contava mais a história do Senhor Bacana, mais a gente vendia. E essa estratégia de posicionamento, de narrativa, de comunicação, permitiu com que os meus avós tivessem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Essa estratégia magnetizou o perfil deles, as pessoas querem ter contato com eles. E, obviamente, o grande objetivo final é a venda. Então eu entendi nesse jogo, nessa estratégia, que quanto mais eu conto uma história que é real, verdadeira, simples, mais ela transmite verdade, mais as pessoas se conectam e mais elas compram. Então, quando você conta a sua história, você vende mais. Mas Kelvin, como é que eu vou usar a minha história para se diferenciar? Eu não sou uma pessoa interessante. Eu não sei o que falar. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar 5 passos para você organizar a sua história e começar a vender mais. Mas antes, se você está gostando do vídeo até aqui, você tem que se inscrever nesse canal. Curtir, dar um like, mandar esse vídeo para mais pessoas que precisam aprender sobre essa habilidade de contar histórias para vender mais. Sabe por quê? Quanto mais você faz isso, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele mostra para mais pessoas e isso me ajuda, ok? Então vamos fazer uma troca aqui. Eu te ajudo a contar a história e você ajuda a promover meu canal. Passo 1. Encontre um ponto de virada. Todo mundo em sua história tem em algum momento ali aquele ponto de inflexão. Uma perda, uma decisão difícil, um recomeço. No caso dos Senhores Bacanas, a história que eu acabei de te contar tem um ponto de inflexão aqui, que é o momento da pandemia. E esse é um momento importante, porque ele tem o poder de conectar com as pessoas. Passo 2. Extraia a sua ideologia. Com relação a esse momento, esse ponto de virada, esse ponto de inflexão, faça a seguinte pergunta para você: o que a vida te ensinou com isso? Essa história com o Senhor Bacana me ensinou que as empresas, quando elas são mais humanas, ela tem um poder de viralização muito grande e de conexão também. Isso é a base da minha ideologia. Eu sempre ensinei os empresários a serem mais humanos, a fazer marcas que pareçam mais com pessoas do que propriamente fachadas institucionais. Essa é a base do que eu acredito. Passo 3. Construa a sua grande ideia. Eu costumo dizer que toda grande marca, na verdade, vem de uma ideia. Então, você precisa utilizar desse ponto de inflexão, esse momento de virada, essa ideologia em uma bandeira. O que você defende? Passo número 4. Qual vai ser o tom dessa narrativa? Vai ser um conteúdo mais alegre, divertido, para cima extrovertido? Ou algo mais tenso, reflexivo,
fazer as pessoas refletirem sobre seus próprios atos? Qual vai ser o tom da sua narrativa? Você precisa definir isso, porque tudo isso é ativo de identidade da sua marca pessoal. Passo número 5. Assuma o protagonismo da sua história. Seja o porta-voz. E olha, quando você define a ideologia, tenha certeza de que é exatamente isso que você acredita, porque isso vai trazer mais firmeza para sua comunicação. E as pessoas que vão parar para te ouvir vão sentir segurança em você. E elas vão confiar mais em você. E você não pode, em momento algum, duvidar daquilo que você está falando. Porque senão a sua história ela vai ser muito frágil e sensível. Você precisa transmitir convicção. E se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre posicionamento, criação de narrativa e diferenciação de marca, se inscreva nesse canal para você receber mais conteúdos como esse. Não se esqueça também, a cada conteúdo meu, você está mais próximo de se tornar diferente. Tchau!